Eu sou o Diogo e hoje estou em Quarentena Climática. Quarentena Climática é um projeto do Climáximo, em podcast e em vídeo, e podes seguir-nos tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook. Eu hoje venho falar sobre crise, porque estamos em crise. Mas é uma crise que não começou hoje. Hoje é uma crise de pandemia, ontem já era uma crise climática que hoje continua e amanhã será uma crise económica. A resposta habitual inicial para as crises é: não há crise. Porquê? Porque temos que ser felizes e não há razão para alarme. Por isso fomos felizes a comprar enlatados, felizes a esgotar máscaras, felizes na quarentena em casa a ver felizes os novos episódios da nova série do Netflix. E felizes a partilhar tudo isso, porque felizmente ainda há Instagram, não é? Mas o que é um facto é que muitos de nós damos por nós a ser felizes a achar que há demasiado alarmismo no mundo e que não há razão para a infelicidade. Por isso se impõe-se a pergunta, que é: não há crises? É porque estamos tão habituados a ouvir vozes demasiado altas a ditarem crises inventadas que as crises reais se tornam difíceis de distinguir. Portanto, a pandemia que nós vivemos hoje, sim, é uma crise, e é uma crise tão real quanto a crise climática e tem até vários paralelismos. Eu gostava de explicar alguns desses paralelismos. Em primeiro lugar, ambas precisam de ação imediata e decisiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos uma ação moderada, imagina se tivéssemos tido uma ação moderada nesta crise de pandemia. O que acontecia era que os resultados finais eram resultados radicais. E, portanto, uma ação moderada gera resultados radicais e não resultados moderados. E por isso é que precisam de ação imediata e decisiva, tanto esta pandemia como a crise climática. Em segundo lugar, porque ambas precisam de ação sistémica. Portanto, para resolver uma pandemia não basta uma pessoa enfiar-se em casa, em quarentena. Nós precisamos de um Serviço Nacional de Saúde a funcionar, precisamos de um Serviço Nacional de Saúde a funcionar em pleno e precisamos de intervenção do Estado. Precisamos que exista mesmo uma intervenção sistémica. E muitas vezes, para a crise climática, as intervenções que nos dão não são de todo sistémicas e são tudo intervenções que passam, acima de tudo, por gestos simbólicos, gestos individuais, como andar mais de transportes públicos ou comer menos carne. Isso não vai resolver a crise climática. Não é suficiente para resolver a crise climática porque é uma crise sistémica e para problemas sistémicos nós precisamos de respostas sistémicas. Em terceiro lugar, ambas estas crises crescem exponencialmente. No caso da pandemia isso foi fácil de ver. Portanto, a pandemia cresce exponencialmente porque há uma pessoa que infecta outra pessoa, que infecta outra pessoa, que infecta outra pessoa e por aí afora. No caso da crise climática, isso acontece porque nós começamos a atingir pontos de não retorno que fazem com que a crise continue exponencialmente. Ou seja, há vários pontos completamente estudados do ponto de vista científico que nos dizem que se a crise climática se continuar a agravar, a curva de aquecimento vai continuar a ser exponencial e não é um aquecimento, no fundo, linear. É sem dúvida exponencial, porque há várias coisas que começam a reforçar esse efeito positivo. Há vários exemplos, um dos exemplos simples que posso dar é o exemplo do gelo, porque o gelo, à medida que derrete, torna-se mais escuro. À medida que se torna mais escuro, em vez de refletir a luz solar e de garantir, no fundo, que nós não temos tanto aquecimento dentro da atmosfera, à medida que fica mais escuro, começa a absorver em vez de refletir. Ora, se absorve, nós vamos ter a atmosfera mais quente. Se a atmosfera está mais quente, gera mais derretimento de gelo. E por aí afora. Portanto, cria ciclos viciosos que reforçam o efeito já de sido negativo da crise que vivemos. Exatamente igual como uma pandemia passa de pessoa para pessoa e que tem um efeito exponencial. E quando o mesmo método científico nos dita que é preciso responder a uma pandemia, também nos dita, no caso da crise climática, que as únicas soluções compatíveis com a crise climática implicam mudarmos os sistemas que nos trouxeram até aqui e, por isso, muitas vezes aquilo que acontece é, nas reações à crise climática, dizer que, não, em primeiro lugar não há um problema, ou então, se há um problema, não há consenso científico sobre esse problema. Ou se há consenso científico sobre o problema, então não é culpa da atividade humana. Ou se é culpa da atividade humana, não é tão grave assim. Ou se é tão grave assim, não podemos mudar muito e vamos nos focar só em pequenos gestos simbólicos, porque a boa vontade é a chave da felicidade na desgraça. E essa é a verdade em relação à crise climática, é que nós estamos claramente a tratá-la não como uma crise, mas como algo que não se passa grande coisa e que não é uma grande crise. E imaginem o que seria se nós estivéssemos a tratar a crise climática da mesma forma que está a ser tratada a pandemia do Covid-19. A pandemia é essencialmente uma crise de saúde pública. O problema da crise climática é que vai muito além da saúde pública. Se não for travada de forma igualmente drástica, ameaça, em último caso, a civilização como nós a conhecemos.
Por isso aquilo que parece neste momento é que nós vivemos o mesmo problema daquela história do sapo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas é uma história engraçada porque basicamente o que diz é que os sapos, se forem postos em água a ferver diretamente, eles saltam do caldeirão, não vão ficar em água a ferver porque sabem que vão ser cozidos. E isso é muita reação que nós vemos no caso da pandemia do Covid-19 neste momento. Foi tão rápido que nós nos conseguimos aperceber que a água já está a ferver e, portanto, a sociedade como um todo reagiu. E os governos e toda a gente reagiu. No caso da crise climática, o que parece é que a velocidade não é rápida o suficiente, então como na história do sapo, o sapo se for posto em água fria, mas depois começar a aquecer a água, ainda que seja um aquecimento exponencial dessa água, o que vai acontecer é que o sapo morre lá dentro cozido. Porque não se apercebe que a água está quente no momento em que ela começa a ficar mais quente. Porque foi uma mudança, apesar de não ter sido tão rápida quanto aquela que nós vimos. Por isso, aquilo que acaba por acontecer e que nós vemos é não podemos viver a história do sapo, de acabarmos cá dentro cozidos dentro do caldeirão da atmosfera e de acabarmos de civilização simplesmente porque não vimos o problema, quando temos todas as indicações científicas que o problema existe. Ao mesmo tempo, esta pandemia prova que é possível uma resposta à crise climática, tendo deitado por terra a maior parte dos argumentos que nos têm servido de justificação à inação, mesmo para os que não ignoram que existe uma crise. Um desses argumentos é que não é possível mudar tanto em tão pouco tempo. Isso tem sido um dos argumentos mais dados. Não podemos fazer tanta coisa. Quando há 2 semanas estávamos a viver uma vida perfeitamente normal e hoje estamos quase todos nós de quarentena e à beira da declaração de estado de emergência. Portanto, sim, é possível mudar muito em muito pouco tempo, quando há vontade da sociedade por mudar, quando há vontade do governo e quando isso é feito de uma forma justa também. Outra coisa que nos dizem muitas vezes é que nós temos que ser razoáveis. Imagina o que era se nós tivéssemos sido razoáveis com esta pandemia. Só por um momento. O que é que essa razoabilidade nos traria? E quantos mais mortes é que nós podíamos esperar por causa dessa razoabilidade? É que em situações reais de crise, uma ação moderada gera resultados radicais. E, portanto, nós não podemos ser razoáveis com uma crise climática. O terceiro argumento, que também é um dos meus favoritos, pessoalmente, é o argumento de que não há dinheiro. O que é um facto é que em momento de crise é possível a ação do governo para libertar os fundos para resolver essa crise e para reorientar a economia e, no caso da crise atual, inclusive para abrandar a economia de forma deliberada. Portanto, esse dinheiro existe. O problema é onde é que ele está e de que forma é que ele está a ser utilizado. E de que forma é que ele está ou não a existir num sistema económico que o está a distribuir de uma forma justa. Porque neste momento, claramente, não é isso que acontece em relação à crise climática. Portanto, o argumento de que não existe dinheiro é um argumento totalmente falso e nós estamos a provar que esse argumento não se mantém a partir do momento em que a crise é tratada de facto como uma crise. Um quarto argumento é que as medidas de resposta numa crise que exijam um grande investimento público e que exijam alterações enormes na economia são medidas impopulares. Portanto, no fundo, isto é um argumento que diz que não há condições políticas para fazer uma mudança política porque as pessoas não vão apoiar e vai haver levantamentos populares e, portanto, não podemos fazer essas alterações, temos que ir com calma. Bem, como vemos no caso atual, isto também não é verdade. Quando há a percepção real de serem mudanças para o bem comum e quando pagamos todos por igual, a maioria das pessoas está de facto disposta até voluntariamente a tomar ações drásticas e a apoiar o governo a fazer a sua parte para tomar ações drásticas ao nível da economia como um todo, ao nível do país como um todo. E vários governos estão a tomar essas medidas e milhões de pessoas estão neste momento em quarentena a tomar essas medidas, a maior parte delas de forma voluntária, nos Estados democráticos que o estão a fazer de forma voluntária. Portanto, o que é um facto é que estas medidas drásticas são impopulares, mas são impopulares principalmente para quem lucra com o status quo. Quem nos vende a inevitabilidade de não haver ação climática e que nos diz que é impossível nós termos outra forma de ação. Também são impopulares quando põem a pagar quem menos responsabilidade tem na crise. Que foi um bom exemplo em França, que o que aconteceu foi tiveram medidas de ação climática através do aumento de impostos diretamente nos combustíveis e o que acontece é que quem tem mais dinheiro, isto não é um grande problema, se o gasóleo aumenta uns cêntimos por litro, não é por aí, mas quem já vive com muito pouco e tem problemas a chegar ao final do mês, vai, sem dúvida alguma, ter um problema muito maior do que aquelas pessoas que têm mais dinheiro e, portanto, o que aconteceu foi estes cêntimos de aumento no gasóleo ao final do mês fizeram toda a diferença para a maioria da população que tinha dificuldade já a chegar ao final do mês já a pagar as suas próprias contas pelas condições em que vivem. E o que aconteceu foi que puseram a pagar a crise climática
primeiro, as pessoas têm menos responsabilidade e, segundo, as pessoas que menos capacidade têm para pagar essa própria crise. Portanto, quando essas medidas são medidas impopulares, claro que podem esperar levantamentos populares, mas quando são medidas que fazem pagar de forma justa as pessoas que deviam estar a pagar a crise de forma justa, toda a gente está ok com poder avançar com essas medidas. E mais, a pandemia abranda a economia em resposta à crise climática. O que é um facto é que esta resposta à crise climática, todos os estudos indicam que vai ter muito menos custos do que a inação, e é algo que até pode aumentar o emprego e que, sem dúvida alguma, pode aumentar a qualidade de vida para todos. Portanto, a resposta à crise climática nem sequer tem o mesmo grau de consequências que a resposta a esta pandemia está a ter neste momento. Por isso, a nossa pergunta é muito: porquê é que ainda não tivemos esta resposta? Outro dos argumentos que nos dão é que, e este é um argumento muito recente também, é que se as emissões já estão a reduzir, porque é que nós nos queixamos? O que é um facto é que a história indica que em todos os momentos em que houve crises económicas, como a economia está baseada em atividades que produzem em grande escala as emissões, o que acaba por acontecer é que, sem dúvida, vai haver uma redução de emissões, mas a partir do momento em que a economia volta a crescer, volta a haver um aumento de emissões. Portanto, nós neste momento, em termos de expectativa enquanto movimento climático e enquanto climáximo em específico, claro que nós estamos à espera que, se a resposta for igual à resposta das crises anteriores, 2021 vai ser outra vez um ano de recorde de emissões globais. No momento em que temos que reduzir em 50% as emissões durante os próximos 10 anos. Outro argumento que nos dão é que a economia trará as pessoas para fora desta crise. Portanto, a economia como um todo pode tirar-nos desta crise e nós não precisamos do Estado a intervir na economia. Como vimos, nesta pandemia, nesta crise atual em relação ao Covid-19, como na crise climática, é impossível nós termos soluções que sejam puramente de economia de mercado a funcionar enquanto economia de mercado. O que é engraçado é que quando há uma pandemia não há uma pessoa liberal que tenha soluções para a pandemia que sejam soluções liberais e que não impliquem o Estado a intervir. E, inclusivamente, são as mesmas pessoas que, neste momento, estão a pedir o resgate das companhias aéreas, que estão a pedir o aumento do investimento público. Portanto, sem dúvida, para a crise climática, podemos chegar à conclusão que não vai ser possível uma resposta liberal à crise climática. Não só por razões ideológicas, mas por razões práticas. E, no momento de crise, parece ser consensual que o Estado, esse malvado, afinal é necessário para intervir na economia, afinal é necessário para nos tirar da crise. Por isso é que nós sempre defendemos que era preciso essa intervenção do Estado também. Porque é, de facto, muito, muito importante que o Estado desempenhe o seu papel e que faça a diferença, que faça a mudança necessária para a transição justa para uma economia e para um mundo fora da crise climática. Por isso, que resposta é que nós estamos à espera neste momento? Estamos à espera de muitos resgates a quem mais lucrava já com a crise climática. E já começámos a ver pedidos de resgate. Vamos ver agora quais é que são as respostas da parte dos governos. Mas temos resgates ao alojamento local que nos cuspiu do centro. Temos resgates às agências de viagens que nos deram melhor do outro lado do mundo sem termos nunca que sair da nossa bolha ocidental. Temos resgates às empresas fósseis que nos queimaram o futuro, mas que agora já não têm dinheiro para novos investimentos fósseis e, portanto, vão precisar de dinheiro do Estado. Temos resgates para poder haver aeroportos, para poder haver companhias aéreas, para poder haver mais portos, para poder haver mais turismo e, no fundo, para que qualquer empresa que precise de dinheiro público, de repente, já pareça ser digna desse dinheiro público. E tudo para termos mais desenvolvimento. E eu gostava de frisar aqui a questão do desenvolvimento. É porque quando nós falamos de um modelo de desenvolvimento que nos tira cada vez mais as ligações entre uns e outros, as ligações de solidariedade, as ligações de comunidade e a ideia de fazermos todos parte de um futuro comum, que é um futuro, neste momento, muito distópico, tendo em conta as condições atuais de crise climática, sem dúvida isso não é um modelo de desenvolvimento, é um modelo de desenvolvimento, um modelo que nos permite estarmos cada vez menos envolvidos em tratar da coisa pública, em tratarmos umas das outras e em estarmos enquanto comunidade, enquanto vivermos enquanto comunidade. E este modelo é um modelo em que o Estado só existe para emergenciar, porque quando dá para o certo somos todos capitalistas, mas quando dá para o torto de repente já somos socialistas. Mas quando voltar a estar a economia a bombar e tiver tudo certo, nós voltamos ao neoliberalismo e está tudo certo na mesma. Portanto, o Estado existe para as emergências do sistema económico que nos trouxe até aqui, mas fora das emergências o Estado já não é preciso e nem deve intervir, que é para a economia poder funcionar, para a mão invisível poder funcionar à vontade. E se assim for, quem é que vai pagar esta pandemia?
E quem é que vai pagar esta crise como pagaram as crises anteriores? É quem andou a viver acima das possibilidades. O Zé Povinho. Porque não vamos aumentar impostos para multimilionários que construíram fortunas também com a ajuda do Estado, não vamos fechar, mesmo que fosse de uma forma justa, as empresas cujo modelo de negócio dependia da emissão contínua e exponencial de gases com efeito de estufa, que ameaçam ao mesmo tempo o futuro de todos nós, mas, acima de tudo, o futuro dos que menos têm. E isso é o que nós podemos esperar neste momento se a resposta a esta crise for igual à resposta às crises anteriores. E agora vamos à realidade da crise climática. Porque em 2018, o IPCC, o Painel Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, disse-nos que nós tínhamos 10 anos, até 2030, para reduzir em 50% as emissões de gases com efeito de estufa a nível global. Isto quer dizer, com números já de novembro de 2019, que nós temos que reduzir as emissões globais em 8% ao ano, se queremos não atingir os tais pontos de não retorno que eu falava há bocado, que são pontos de não retorno que nos vão garantir de certeza a subida exponencial da crise climática. O que é um facto é que o Estado não deve ser só para emergências temporárias. O Estado a que isto chegou precisa de uma forte intervenção nas crises estruturais que nós vivemos, incluindo a crise climática. Por isso é que nós, enquanto Climáximo, fomos um dos coletivos a impulsionar, e hoje em dia temos muito mais coletivos, a impulsionar uma campanha chamada Empregos para o Clima. Campanha Empregos para o Clima, o que diz, e é o pressuposto de qual parte, o pressuposto científico do qual parte, é que com um investimento anual de apenas 2% ao ano, portanto, em 10 anos, nós conseguimos 100 mil novos empregos públicos e reduzir em 60% as emissões em Portugal. Portanto, com 2% do nosso PIB de investimento ao ano, nós conseguíamos sair, se todos os países do mundo fizessem igual ao que o plano propõe, nós conseguíamos sair da crise climática a nível global com reduções acima de 60% e, no caso português, com aumento de 100 mil empregos públicos, dando prioridade precisamente às pessoas que estão a sair das indústrias que têm que terminar, como é a indústria dos combustíveis fósseis. O que isto nos diz é que nós podíamos cumprir o que a ciência nos dita e ter uma transição justa para fora da crise climática em apenas 10 anos. Portanto, quando nos dizem que não há alternativas, eu gostava que vocês pensassem ainda mais durante esta quarentena, será que não há mesmo alternativas? Ou será que as alternativas que existem simplesmente não são aquelas que dão jeito às pessoas que neste momento nos dizem que alternativas é que nós temos? Por isso é que nós, Climáximo, e nós, Campanha Empregos para o Clima, como vos disse, conta com muitos outros coletivos, temos 10 propostas que podiam ser aprovadas já nesta legislatura. Eu vou passar a dizer quais é que são as 10 propostas. E estas 10 propostas, inclusivamente, podiam-nos tirar da crise económica que se avizinha, porque claramente o que estamos a ver neste momento, e vocês podem já ter visto isto nos outros episódios da quarentena climática, é que o estado em que estamos leva-nos quase de forma indubitável neste momento a uma crise económica. E estas 10 medidas, fossem aprovadas nesta legislatura, permitiam-nos estar num caminho de sairmos da crise climática, ao mesmo tempo que nos permitia sair também da crise económica e dar um contributo forte para que essa crise económica não afetasse as pessoas que mais precisam de não ser afetadas neste momento. A primeira medida é requalificar para a transição. Isto passa, no fundo, por garantirmos que as pessoas que estão a trabalhar nas indústrias poluentes têm pelo menos um dia por semana de treino, de qualificação, para estarem no setor das energias renováveis. E, portanto, as mesmas pessoas que estão hoje dentro do setor das indústrias poluentes podiam estar empregadas no setor das energias renováveis passado pouco tempo porque teriam treino para esse setor. A segunda medida é termos uma empresa de energia pública renovável e nós garantirmos que era acessível no país inteiro, nós temos energia, principalmente sob a forma de eletricidade, que fosse pública e que fosse renovável. Outra medida é termos mais ferrovia, porque não basta nós sermos contra os aeroportos e contra mais aviação, porque sem dúvida alguma não há forma de termos uma saída da crise climática que seja coordenável com continuarmos com a expansão do setor da aviação como ele está neste momento, mas para isso nós temos que desenvolver alternativas e temos que desenvolver ferrovia. Portanto, aquele movimento que tem havido em Portugal de desmantelar a ferrovia tem que ser totalmente revertido e temos que garantir que existem ferrovias que são não só alternativas aos aviões, no caso de, por exemplo, dos voos que existem em Lisboa-Porto, Lisboa-Faro, podíamos perfeitamente ter boas alternativas e neste momento até para essas já existe ferrovia, mas também que houvesse ferrovia para ligar todos os distritos e que houvesse
como o comboio é um dos meios menos poluentes de todos, que houvesse uma forma fácil e acessível das pessoas se deslocarem dentro de Portugal de comboio com muito poucas emissões. A quarta medida é termos uma rodoviária elétrica nacional. Porquê termos rodovia para além da ferrovia? Porque, para todos os efeitos, temos uma rede de autoestradas que não vai ser desmantelada em breve e, portanto, também existem muitos sítios em que dificilmente a ferrovia vai conseguir chegar e era preciso que houvesse essa rodoviária elétrica e que fosse uma rodoviária elétrica nacional para garantir também que, outra vez, é acessível e está disponível para todas as pessoas que precisam poderem se deslocar ao longo do nosso país. Porque também temos que garantir que deixa de ser prioritizado o carro e que passa a ser prioritizado o transporte público. Outra medida é a mobilidade urbana ferroviária. Portanto, não é só a mais ferrovia a nível nacional, é também mais ferrovia a nível suburbano, a nível dos grandes centros urbanos de Portugal, principalmente em Lisboa e no Porto, que são as maiores aglomerações de humanos em Portugal. Portanto, nesses dois sítios nós podíamos ter muito mais metro, podíamos ter mais elétricos, podíamos ter essas opções também muito claras. E depois, fora das opções de transportes, nós tínhamos a autonomia elétrica e energética dos edifícios públicos, garantir que os edifícios públicos eram edifícios que não precisavam de ter tantos problemas como nós temos hoje em dia, com a necessidade de ar-condicionado e etc., e que eles podem funcionar de uma forma autónoma energeticamente através de energia renovável também e sem necessidade de recorrer a ar-condicionados. Isto passa pela construção, mas também pela requalificação do que já existe. Outra medida muito mais direcionada para a indústria é termos coisas feitas para durar, é garantirmos que se acaba com a ideia de obsolescência programada, que é esta ideia de que muitas das coisas que nós temos, inclusive telemóveis, são coisas que são feitas para durar muito pouco tempo. Para quê? Para nós podermos comprar a seguir. Ora, isto não é viável no longo prazo e sem dúvida tem grandes impactos climáticos e nós podíamos ter uma lei que acabasse com a obsolescência programada, que garantisse que as coisas eram de facto feitas para durar. E as últimas 3 medidas são haver um dia sem carne, nas cantinas escolares, em tudo quanto é cantinas públicas, tudo quanto é opções de refeições que o Estado está a providenciar, que houvesse opções de haver pelo menos um dia por semana sem carne. Outra medida é defendermos a floresta, nós garantirmos que acabamos com o flagelo dos incêndios em Portugal, que temos uma floresta que não é uma floresta plantada, que é floresta autóctone, que é floresta biodiversa e que também temos regimentos de sapadores de bombeiros, portanto bombeiros profissionais, que recebam pelo trabalho muito importante que estão a fazer e que permitam às florestas estarem preservadas e que sejam defendidas. E a última medida de todas é uma medida de passarmos para 32 horas semanais de trabalho, em vez das atuais 40 horas de trabalho semanais, porque, sem dúvida, reduzir os movimentos pendulares, isto está mais que estudado também, pode garantir baixar imensas emissões. E, aliás, aquilo que se tem falado agora em relação ao Covid-19, de redução das emissões, tem em grande parte a ver com esta questão da redução dos movimentos pendulares e da redução do peso dos transportes. Depois vamos ver se isto com o consumo de energia em casa vai ser, de facto, uma redução. Mas, de qualquer das formas, não advogamos de todo que haja uma redução que seja feita com recurso a pandemias, não é? Há soluções muito reais, como aquelas que nós estamos a propor aqui, que não precisam de matar ninguém, antes pelo contrário. Podiam ser soluções muito reais, muito fáceis de implementar, se houvesse a tal vontade política, os tais acordos que nós falávamos há pouco. E, portanto, numa nota final, o que eu queria deixar-vos hoje para pensar é que quando nos começarem a dizer que a única resposta possível à crise económica que aí vem é a resposta do costume, que é mais austeridade e que são os mesmos resgates às mesmas indústrias, é importante que todos nós nos lembremos disto. Outro mundo é possível. Já temos as propostas, nós já temos as visões para um mundo justo e fora da crise climática. E esse mundo só vai ser possível quando nós nos libertarmos das ideias que dominam o discurso dominante, se usarmos a nossa imaginação para pensar e se usarmos a nossa ação para concretizar essas mesmas ideias. E esse mundo vai ser possível quando deixarmos de aceitar o que é e lutarmos pelo que pode ser. E essa mudança não só é possível, como já está a ser tornada possível. Aquilo que nós vimos em 2019, do movimento climático a crescer a nível global, já fez sem dúvida com que fossem possíveis muitas coisas que o nosso próprio governo dizia há um ano atrás que não eram possíveis. Portanto, a mudança é real e é uma mudança que já está em movimento. E o resultado final depende só da nossa ação. E depende de uma ação que seja determinada, depende de uma ação que seja real e de uma ação que seja mobilizadora de uma grande parte da população.
A pergunta final que eu queria deixar para ti, que nos estás a ver, ou para ti, que nos estás a ouvir, é esta. Tendo em conta tudo o que falámos aqui, tendo em conta a crise real que vivemos da pandemia, mas também a crise real que vivemos climática. Existem outras alternativas. Nós sabemos quais são e sabemos que propostas existem e estamos totalmente abertos a continuar essa conversa para que mais propostas existam ainda. Tendo em conta tudo isto, tu vais ficar a ver a história a ser feita outra vez, na mesma direção, ou vais fazer parte da inversão do sentido da história?